Olá, sou eu, Dr. Alisson Lamarck. Hoje o tema é hipertrofia de tonsilas e adenoamigdalectomia. Vamos falar sobre indicação, contraindicação, técnica cirúrgica, complicação. Começando o tema, eu trago as referências. A maioria do conteúdo foi retirado do Tratado de Otorrinolaringologia da Sociedade. E também peguei algumas coisas do material do Max Otorrino, mas bem pouco. Quase toda a aula do tratado. Começando com a conceituação, é, hipertrofia de tonsillas palatina e faríngea. É, é raro manter essa hipertrofia se for fisiológica após a puberdade. E fatores associados são infecções virais, poluição, refluxo gastroesofágico, biofilme da bactéria, resistência a antibiótica, genética, alergia. 55% das crianças com as tonsilas hiperplásicas não apresentam faringotonsilites recorrentes. Tonsilas são amígdalas, tonsilas palatinas, amígdalas. E há uma relação clara entre o respirador oral e pacientes que apresentam distúrbios do sono. A principal causa da apneia obstrutiva do sono é a hipertrofia tonsilar. Respirador oral vai, por conta dessa respiração oral, vai ter uma alteração no estímulo ao crescimento, que vai levar também, por ser respiração oral, a uma variação morfológica e também atrapalha o sono. As características faciais do respirador oral são maxilatrésica, protrusão de incisivos superiores, mordida aberta e cruzada, eversão de lábio superior hipodesenvolvido, narinas estreitas e hipotonia da musculatura perioral. Aí, aqui, vocês estão vendo, tudo aquilo que eu falei, são as faces. Você pode dar uma pausa no vídeo, dar uma lida. Dá para ver tudo aquilo que eu falei. E como diagnóstico, a tonsila faríngea, que é a adenoide, o método primeira escolha é a nasofibrolaringoscopia, ou então videoendoscopia nasal. Você troca uma câmerazinha pelo nariz e filma a adenoide. Não tem como, faz um raio-x de cavo, boca aberta, boca fechada, incidências laterais de hits, que dá certo. E já a tonsila palatina, amígdala, você faz uma uroscopia, lembra da classificação de Brodsky, que eu vou falar adiante, e tem que investigar neoplasia sempre que houver um aumento unilateral e súbito. Aqui é a classificação. 0 é aquela pessoa que não tem amígdala, então, pessoa que fez uma cirurgia, por exemplo. 1, menor que 25%. 4, maior que 75% de ocupação do espaço da cavidade. O 2 de 25 a menor que 50 e o 3 de 50 a menor que 75. Essa classificação não é cada amígdala, não existe uma amígdala grau 2 e uma grau 3, não. É em relação às duas, em relação ao espaço. Em relação à cirurgia de adenotonsilectomia, as primeiras referências da retirada de adenoide data de 1000 anos antes de Cristo, nos escritos hindus, e de 700 anos por Paulo em Aegina, que é o autor do compêndio em 7 volumes, no qual foi escrita a enucleação das amígdalas com o dedo. Já a primeira referência, aqui que eu falei foi amígdala, primeira referência de amígdala. Já a primeira referência de retirada, agora sim, de adenoide, data do final do século XIX, por Maia, cirurgião dinamarquês. A indicação cirúrgica atual deste procedimento está embasada principalmente nos resultados de ensaios clínicos complementados pelo treinamento e experiência pessoal do cirurgião. Em relação à indicação absoluta, quando que se faz? Quando o sintoma não regride, mesmo após um tratamento antimicrobiano criterioso,
E lembrar que hiperplasia adenotonsilar pode ocasionar síndrome do desconforto respiratório do sono, distúrbio da deglutição e da fonação, em longo prazo, retardo do crescimento, alteração do desenvolvimento facial e do aparelho estomatognático. A apneia do sono inibe a produção do hormônio de crescimento pela hipófise e leva a um consequente retardo no desenvolvimento ponderostatual, geralmente associada à hiperplasia adenotonsilar e sendo sua fisiopatologia desencadeada pela hipoventilação. A taxa de sucesso é variável, sendo os insucessos atribuídos à obesidade, disfunção neuromuscular patofaríngea e sobrepeso. Então, quando faz a cirurgia e não melhora, geralmente atribui a isso o motivo. Em relação às indicações relativas, elas não são universalmente aceitas, mas quando bem indicadas, vai reduzir infecção no ouvido, infecção na via aérea respiratória superior, na laringe. As tonsilas palatinas, que são as amígdalas, elas apresentam a susceptibilidade aos streptococcus piógenes positivos do grupo A. É, por isso que você faz para poder dizer que é uma bactéria, né? Pode fazer teste rápido para Streptococcus pyogenes positivo, ou então exudato tonsilar, ou então unifacialite cervical anterior bilateral maior que 1,5 cm de diâmetro, ou uma febre maior ou igual a 38 graus Celsius. Se esse paciente ele tem 7 crises em um ano, já é indicação para cirurgia. Se ele tem 5 ou mais em 2, ou 3 ou mais em 3 anos consecutivos, também é indicação. E normalmente o antibiótico é feito por via oral. Injetável só quando tem alguma contraindicação a medicação por via oral. Um exemplo, aquela pessoa que não consegue ingerir medicação via oral. Vomita, tudo. Outra indicação relativa é o abscesso. Existe a tonsilectomia a frio, que tem o abscesso, trata o abscesso, depois você tira a amígdala, e tem o a quente, que você já faz a drenagem, tira a amígdala tudo num tempo só. Aí, em relação a casos que levam a mau hálito, que não melhora com condutórios, e aquela pessoa com tonsilite crônica com doença imunomediada pelo Streptococcus pyogenes. Exemplos de doenças: reumatismo poliarticular agudo, glomerulonefrite difusa aguda, nefropatia imunomediada pela imunoglobulina A, também chamada de doença de Berger, pustulose palmoplantar e espondilose esternocostal. O pneumococo apresenta afinidade para colonizar as tonsilas faríngeas durante a infância, por isso que ele tem uma prevalência alta na infância. E dentre as complicações locorregionais que ele pode causar, ele e outras bactérias estão otite média crônica serosa, rinocinusite, laringotraqueite recorrente. As tonsilas faríngeas, pela sua hiperplasia e ou infecção recorrente, são as principais responsáveis. Aí pode fazer uma adenodectomia. Nos casos de hiperplasia adenotonsilar significativa, a adenotonsilectomia pode ser realizada como tratamento coadjuvante. Outra indicação relativa está a má oclusão dental, que leva ao respirador bucal. Pode ocorrer por fatores genéticos, disfunção da musculatura mastigatória e lingual, hiperplasia adenotonsilar, obstrução nasal crônica. E agora, falando das contraindicações, né? São relativas e devem ser corrigidas no pré-operatório. Hematológica, anemia carencial. O ideal é hematócrito maior que 33%, hemoglobina maior que 11. Anemia congênita, uma talassemia, esferocitose. Coagulação, coagulograma e consulta com hematologista. Fissura submucosa do véu palatino, úvula bífida indica esse provável diagnóstico. Durante o ato operatório, se deve evitar a hipotermia e a hipoxemia em caso de anemia, com fim de prevenir hemólise e risco de tromboembolias. Para saber se tem fissura submucosa do véu palatino, deve-se palpar o palato duro e mole e ver se tem a RAF. Se não tiver RAF, é porque tem essa fissura. Em relação à técnica cirúrgica, anestesia geral, o paciente é entubado,
pode fazer uma dazetrona e dexametasona para reduzir hiperêmese no pós-operatório. Antibiótico profilaxia em dose única no pré-operatório pode ser ceftriaxona ou cefazolina, já na internação. E em relação à tonsila faríngea, tem várias e várias técnicas, existem muitas técnicas, vou falar aqui algumas. Primeiro, falar da remoção de Beckman. Você tem uma visão direta pelo afastador de Love. Você não remove a tonsila faríngea tubária, só a adenoide. Se você remover a tubária, pode causar disfunção tubária, otite média crônica secretora e atelectase da orelha média. Aí, o que você faz? Você cureta só no meio, você não cureta dos lados. Existem algumas pessoas que curetam dos lados, se for, cuidado. Eletrocautério bipolar proporciona vaporização de restos adenoidianos e hemostasia no término da adenoidectomia. Aí é importante evitar a hiperextensão cervical e uma das desvantagens dessa técnica é que pode sobrar material residual peritubário e passa que tem alergia, infecção sucessiva, adenoide, ela pode aumentar de novo de tamanho e voltar a incomodar, provocar um ronco. Aqui é outra técnica que eu vou falar agora, que fala sobre o controle visual pela telescopia, uma câmerazinha que filma, e a remoção com o microdebridador. A desvantagem é o custo, é muito caro. O bom é que ela tem menor possibilidade de lesar a tuba auditiva, já que você está visualizando. O material é descartável, então além de custo ser alto, o material vai todo para o lixo. E a aspiração dos tecidos removidos impede a colheita de uma amostra representativa para exame histopatológico. Aí tem esse lado. Aí, em relação a tirar a amígdala, existem duas. A extracapsular, que você tira junto com a cápsula, e a intracapsular, que você remove só o tecido linfóide, mas deixa a cápsula da amígdala. Uma técnica bem antiga é a de Schluder, que fazia com o equipamento. Você faz uma dissecção romba na loja tonsilar, tá aqui ele, é o tonsilótomo de Schluder, e ele era bem rápido. Dá para fazer até por sedação. Aí, hoje já não se usa mais essa técnica. A dissecção extracapsular ela pode ser auxiliada pelo eletrocautério bipolar. A via de acesso é transoral com a faixa do Dimequivo. Faz uma hiperextensão cervical de Rosé para facilitar o acesso ao polo inferior das amígdalas. Faz uma incisão de acesso à loja tonsilar. Entra pelo bordo marginal mediano do pilar tonsilar anterior em toda a sua extensão com um bisturi em fosso tonsilar, o lâmina número 12. Aí depois pega o descolador de Urdi e procede à dissecção extracapsular da tonsila do polo superior ao inferior. O eletrocautério bipolar promove a hemostasia e auxilia a dissecção extracapsular. Aí o pedículo inferior ele é seccionado por alça fria e a tonsila palatina removida. A hemostasia complementar de vasos sanguíneos de maior calibre é feita com pontos separados de Catibú 2L simples. E o preenchimento das lojas tonsilares com subgalado de bismuto, que é um tipo de hemostato, ele é opcional. Ele serve também para identificar onde está sangrando. E você vê que cora e onde está sangrando não cora. Ele é amarelinho, ele está sangrando continua vermelho. Já intracapsular é feito por um microdebridador, usa bisturi bipolar de alta radiofrequência, o ablation, ou bisturi de alta radiofrequência pulsada, que é o PIC. Tem menos dor no pós-operatório, sangra menos, mas também o custo é bem maior. O tempo da cirurgia costuma ser maior também. Independente da técnica, a extubação é com o paciente o mais acordado possível. Tem que fazer orientação dietética no pós-operatório, controle da dor. Antibiótico profilaxia no pós-operatório é opcional. Se for fazer, pode fazer com a medicação das penicilinas por 7 a 10 dias. Complicações menos frequentes estão sangramento, dor, vômito, desidratação hiponatrêmica.
por conta do vômito. Sangramento imediato até um dia após a cirurgia. O tardio é após um dia, geralmente ocorre do quinto ao décimo. Dor ocorre mais quando há exposição da loja tonsilar e neuropatia pelos nervos glossofaríngeo e vago. Criança, analgesia com dipirona anti-inflamatório. Adulto pode usar uma codeína com paracetamol ou e a administração de dexametasona facilita a alimentação, mesmo que dose única. Aí, a desidratação também pode causar torpor, adinamia, rebaixamento das respostas reflexas motoras, até mesmo uma parada cardiorrespiratória. Trata com antiemético, protetor gástrico e hidratação. A observação é hospital dia ou internação por um dia. As complicações mais prevalentes são a hemorragia imediata, síndrome do desconforto respiratório, hiperêmese com desidratação e desconforto da dor. Crianças, complicação é mais síndrome do desconforto respiratório, hemorragia imediata e hiperêmese com desidratação. Os fatores de risco são crianças menores que 3 anos, síndrome da apneia hipopnea obstrutiva do sono, sobrepeso, afecções cardiorrespiratórias, anemias, malformações craniofaciais e crianças sindrômicas. Essas tem que observar no mínimo por um dia após a cirurgia. Qualquer paciente com fator de risco é sujeito a uma maior chance de ter complicações. E a adenoidectomia apresenta menor taxa de complicação e é restrita a sangramento imediato nas primeiras 6 horas de pós-operatório. Técnico instrumental especial e nova tecnologia não garante maior benefício do que comparado à técnica de secção tradicional. Vou falar do conceito da amigalectomia ampliada. É quando você tira a amígdala junto com algum tecido linfóide do anel de Waldeyer. Pode ser adenoide, pode ser amígdala lingual, junto com outro tecido. A amigalectomia, fala da técnica, bilateral, faz uma incisão unciforme peramigdaliana na mucosa que recobre os músculos palato-faríngeo e palato-glúteo após tração medial da mesma, visando a máxima preservação da mucosa desta região. Sugere-se a remoção da amígdala por dissecção junto à cápsula da tonsila, faz a hemostasia através de cautela bipolar e pontos simples. Um exemplo é fio vicril rápido 3 zeros, pode ser o categoria também. E agora vocês já sabem o conceito. É só isso que eu tinha para falar. Não esquece, deixa as dúvidas no comentário, curta esse vídeo, se inscreve no canal para que o YouTube veja a importância desse vídeo e divulgue para mais pessoas. Valeu! Ah, ó, disse que terminou e não terminou. Fala do objetivo, que é ampliação lateral da faringe e anteriorização do palato mole. Como antibiótico terapia, dá o exemplo de amoxicilina por 7 dias. Analgesia, se não for usar opioide, pode ser paracetamol e dipirona. E tem que fazer retornos, faz com 1, 3, 12, 18 e 24 semanas. Agora sim. Valeu.